porque o tema é profundo. E talvez você possa até pensar assim: poxa, mas será que o padre vai falar de intimidade e vai falar de coisas aqui que nem deveria se falar numa missa? Antes de mais nada, eu já gostaria de falar para você que a intimidade que nós vamos tratar aqui está muito além da relação sexual entre marido e mulher, porque eu quero falar da intimidade também envolvendo aqui os filhos. E veja que a palavra de Deus, eu gosto muito do livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, ela vai revelar que o segredo de uma família de sucesso, de um casamento de sucesso, está ligado a essa intimidade. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Esse deixa na Bíblia significa renúncia. Sabe que quando a Bíblia vai falar da base teológica para o sacerdócio, São Pedro vai perguntar lá em Marcos 10, 28, Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir? E Jesus vai dizer que ninguém que tenha deixado pai, mãe, filhos, terras por amor a mim, que não terá 100 vezes mais. Então esse deixa significa renúncia, mas ao mesmo tempo esse deixar na Bíblia também significa colocar tudo em segundo plano. Você não precisa excluir ninguém da tua família, e quando eu falo da família, daquela família de origem, para o casamento. Mas vamos e venhamos, tudo tem que ficar em segundo plano, porque o casamento exige a renúncia. E quando a gente fala deixa, a gente pode até ampliar mais. Não é só pai e mãe, né? Porque as madrugadas já não vão ter você mais, né, jovem? Nas baladas, aquelas rodas de amigo para curtição. Se você não deixar isso para constituir o matrimônio, também você está indo contra a palavra de Deus, que diz que tem que ter essa renúncia, é deixar mesmo. Agora, uma pergunta que não se cala: o que pode estar roubando você dessa pessoa que você jurou amor e fidelidade? O que pode estar roubando? Porque talvez você não conseguiu se desapegar, e tem alguém ou tem algo que esteja roubando você, que hoje você poderia pedir ao Senhor: Senhor, me ajude, Senhor. Reze por essa pessoa que talvez você percebe claramente os amigos estão roubando o teu marido. Talvez até as amigas estejam roubando a tua esposa, porque ela quer continuar vivendo uma vida de solteira. Põe em oração. Se essa pessoa não tomou consciência do que é um casamento, põe em oração, porque a gente reza e o Senhor nos ensinou a rezar: mas livrai-nos do mal. Agora, a impressão que dá quando a gente fala deixa é que o casamento é quase que um desastre, né? Poxa, tem que deixar tudo, padre, para assumir o matrimônio. A gente entra em outro âmbito aqui, que a gente fala da individualidade. Olha o que o padre vai dizer: a intimidade, ela tem a ver também com essa individualidade. Ninguém se torna íntimo de ninguém se não respeita a individualidade do outro. Nós somos indivíduos, cada um com seus desejos, as suas emoções. A individualidade, segundo a psicologia, é algo que tem que ser respeitado. A mulher casa com um homem, e homem significa, é um gênero diferente do dela. Ela é do gênero feminino. Ela casa com um homem que tem gosto de homem, que tem virtudes que é próprio de um homem. E o homem precisa respeitar o gênero feminino também. São gêneros diferentes. E a gente, quando começa a respeitar a individualidade do outro, a gente começa a entender: ei, ele não vai deixar de ter a vida dele porque casou comigo. Quanto mais eu respeitar a individualidade dele, mais íntimo eu vou me tornar, mais eu vou ganhar essa pessoa para mim. Não vai ser um sacrifício ter que casar comigo até que a morte o separe. Que até uma vez uma disse para mim: padre, eu jurei amor e fidelidade, e eu vou ser fiel até o final. Mas padre, um homem que não morre fácil, ficou doente esses dias. Eu falei: meu Deus, filha. Quer dizer, era um sacrifício, um tormento. Ela estava
Não, isso, o Senhor não quer isso de nós. E veja, esse deixa significa pôr como prioridade, mas também entendendo a individualidade, respeitar a individualidade do outro. Um relacionamento sadio é aquele relacionamento onde um respeita a individualidade do outro. A passagem bíblica continua no capítulo 2, ainda versículo 24, diz assim a palavra: o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Deixa eu perguntar para você, você teria coragem de ficar nu na frente de qualquer um? Não, né? Porque isso significa intimidade. A intimidade é um lugar onde nem todos podem entrar. A intimidade é um âmbito onde nem todos chegam. E mais, a intimidade está muito além da sexualidade. Porque a Bíblia não estava dizendo que eles estavam nus aqui e não se envergonhavam, no sentido de que eles estavam prontos para o ato sexual. Muito pelo contrário. A Bíblia estava dizendo de que eles eram íntimos um do outro. Eles não tinham nada para esconder um do outro. E depois, quando começa o pecado, então eles ficam com vergonha. E aí sim eles se escondem. Para você chegar a ter intimidade com uma pessoa, você precisa ser para ela uma referência. Ela precisa ter respeito e admiração por você. Quando uma pessoa perde o respeito e a admiração pelo outro, ela não consegue deixar o outro chegar a ter intimidade. Então intimidade está muito além da sexualidade. Significa, às vezes, as áreas dos segredos, os traumas. Tem homem que ele tem relação sexual com a esposa, mas nunca conseguiu chegar na intimidade dela. Tem mulher que talvez tenha relação com seu marido, mas nunca conseguiu chegar na intimidade dele. Ah, padre, eu não aguento esse homem é estúpido. Essa mulher ninguém aguenta, padre. Por que que ele é assim? Por que que é? Eu não sei. Ah, não sabe? Se você não sabe, hein, filha, que deveria ser íntima dele, quem que vai saber? Você não conseguiu chegar na intimidade desse homem para saber por que que ele é assim? Todas as nossas ações têm uma causa, diz a psicologia. Ninguém é agressivo do nada, ninguém fica estressado do nada. Tem homem que falta tanto esse dom de ser íntimo da própria esposa, que nem sabe, por exemplo, quando é que a esposa está naquele período da menstruação. É uma questão de hormônio. E é por isso que ela fica mais agressiva. E ele diz: pelo amor de Deus, padre, essa minha mulher aí diz que é uma questão de hormônio. Hormônio até rima com demônio. Que minha mulher parece... Ei, respeitar a individualidade dela. E depois, quanto mais a gente é agressivo com o outro, quando ele começa a querer se abrir, mais difícil depois vai ser essa pessoa confiar na gente. Me dói na alma perceber que tem pai e mãe que não são íntimos dos seus filhos. Por isso, quando eu falo intimidade na família, significa que não só os casais devem ser íntimos um para com o outro, mas eu pergunto, pai e mãe, você já chegou na intimidade do teu filho? Porque tem filho que às vezes fala mais da vida dele pessoal para os amigos lá fora do que com os pais. Porque se falar tudo que ele sente, tudo que ele pensa para o pai e para a mãe, tem medo da reação. E é triste porque às vezes o jovem vem falar com o padre aquilo que deveria falar com o pai. Às vezes a menina vem dizer para o padre aquilo que deveria ter contado para a mãe. Porque às vezes nos falta isso, essa intimidade dentro da família. É perceber, eu quero ser o melhor amigo do meu filho, né, pai? Eu quero ser a melhor amiga da minha filha. A pessoa com qual ela vai ter essa intimidade de falar tudo, de abrir o coração, de ficar nua na minha frente. E esse estar nua significa abrir o jogo, falar tudo que tem direito. E quem está entendendo o que significa essa nudez, essa intimidade, sabe, ninguém se confessa se não fica nu no confessionário. No sentido de que eu abro a minha vida para poder falar do outro. Porque às vezes é mais fácil a gente tirar a roupa na frente do outro do que contar tudo aquilo que nós já fizemos, aquilo que nós somos. A psicologia diz que o ato sexual é menos íntimo do que um beijo na boca. E aí a gente vai entendendo o que significa intimidade, né? Porque às vezes você falar de um segredo para uma pessoa, poxa, você pode estar até casado com essa pessoa. Você
pode estar anos casado com essa pessoa, mas não conseguiu deixar ela ser íntima. Você não... Poxa, é triste isso. E o Senhor quer que vocês fiquem nus um diante do outro. Nossa, pode mais ficar nu todo dia. É andar pelado mesmo. Mas do ponto de vista, não só da sexualidade. É a tua vida ser um livro aberto. E é triste quando um perde a referência para o outro. A nossa atitude externa, ela tem uma causa. E a causa está lá na intimidade. Que tal você começar a entrar nessas áreas das emoções, nesses traumas, como uma mulher que uma vez dizia assim, que ela não conseguia sentir prazer com o marido. Ela diz: eu sou casada há muitos anos, mas não consigo sentir prazer. Eu disse: você já disse isso para ele? Deus o livre, padre. Eu tenho medo da reação, porque na verdade eu fui violentada. Quando eu era mais nova eu sofri muito. Então toda vez que meu marido vem ter ato sexual comigo, padre, parece que é um filme de terror, que eu não vejo a hora de acabar aquilo. Eu disse: você falou desse trauma? Também não. Significa que eles eram casados, mas não eram íntimos. Eu sinto que o Senhor me fez trabalhar esse tema, porque o Senhor quer casais, quer famílias que tenham intimidade. Ô mãe, pai, eu vou dizer para você, se o teu filho tivesse algum problema na sexualidade, teria coragem de abrir intimidade para você? Ou você seria quase que um inimigo? Porque às vezes aparece isso lá na escola. Às vezes até vai partilhar com uma pessoa que vai dizer: não, isso é normal. Porque a primeira experiência foi com uma pessoa do mesmo sexo. Ou às vezes até uma questão de prostituição. Não, isso é normal. Hoje em dia isso aí pode. Ah, é? E ali vai às vezes desenvolvendo uma vida desenfreada, porque não conseguiu às vezes abrir intimidade para a mãe e para o pai. Põe a mão no teu coração. Me ajude, Senhor, a ser íntimo das pessoas que eu amo, porque eu não quero perder ninguém lá em casa.